paz do Senhor Jesus para você, para sua casa, para sua família. E mais uma vez vamos ministrar a palavra de Deus para o seu coração. Hoje com muita alegria, porque realmente já podemos iniciar o projeto de celebração do culto ao Senhor presencial. Vamos ter louvor, adoração, que coisa bonita. Então, a programação da Getsemane com toda a vontade, com toda a garra, o Ministério de Louvor, os cultos durante a semana, tudo muito lindo, guardadas as orientações, álcool gel, todos com máscara, distanciamento, e isso é muito legal, higienização do ambiente, ventilação, muito legal. Isso é muito bom. Então temos cultos às 7 da manhã, no domingo, 7h30, depois às 10 horas, depois às 14h30, depois 17h30 e às 20h15. Você não vai ficar em casa, você é meu convidado. Também todos os dias, às 9 da manhã, às 15 horas e também a partir das 19 horas, grandes cultos e reuniões de avivamento, tá bom? Eu estou sempre no domingo às 10 da manhã e às 17h30. Lembrando que nesta próxima terça-feira agora, nós teremos a nossa reunião do Conselho de Pastores. Próxima terça-feira agora, de 9 até às 11. Eu estarei trazendo a palavra de Deus. Então você é meu convidado para esta próxima reunião do Conselho de Pastores. Terça-feira agora, metodistas, quadrangular, casa de oração, presbiterianos, batistas, todos vocês, Assembleia de Deus, né? Nazareno, todos vocês aqui na Getsemane. Começa com um gostoso café, a partir das 8h30 o café já está servido. E aí 9h30 iniciamos com 30 minutos de louvor e de 10 às 11 a palavra. Você vai ficar em casa, pastor? Missionária, você vai ficar em casa? Vamos fortalecer o Conselho de Pastores. Pastores de todas as igrejas do estado de Minas Gerais, onde temos os decretos de percentual de ocupação dos santuários, vamos respeitar, vamos aceitar esse desafio que é colocado diante de nós. E o povo evangélico é um povo ordeiro, um povo abençoado. Temos conversado aqui em Belo Horizonte com o prefeito Alexandre Calil, temos conversado a nível de estado com o nosso governador Romeu Zema e temos conversado a nível de Brasil com o nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Então vamos orar, vamos clamar, vamos entrar numa batalha muito grande em favor do Brasil para que esse Covid, esse demônio seja banido, seja mandado embora. E oração principalmente pelo nosso presidente. Eu nunca vi em toda a minha vida, já estou com 68 anos, uma pessoa ter tantos empecilhos para governar. Nunca vi tantas críticas e até de pessoas evangélicas. Então, o presidente ainda não conseguiu governar. Ele não pediu para eu falar isso, reconheço que às vezes ele falou demais, mas o certo é que nós temos que orar por ele. Eu passo para vocês um pedido de oração do nosso presidente Jair Messias Bolsonaro. Vamos orar para que o Brasil viva dias melhores. Orar pelo pessoal todo da área médica, pelas igrejas que tiveram as suas portas fechadas. Então clamemos a Deus, busquemos a Deus com força, com veemência, com jejum e oração e não vamos nos acovardar nesse momento. É tempo do povo despertar-se para um Brasil melhor, para um Brasil que realmente está unido, e o povo evangélico e os senhores prefeitos certamente têm que saber o valor dos evangélicos, não somente na hora dos votos, mas durante toda a programação. Temos do Brasil e do mundo, temos que entender que os evangélicos são desafiados, têm que participar das programações festivas de uma cidade, também das decisões que são tomadas. A igreja não pode ficar alienada, só ser procurada na hora de votar, tá bom? Então, senhores prefeitos, senhores pastores, é importante que nós sejamos colaboradores e que a passada eleição nós também reivindiquemos os nossos espaços em todas as ações das prefeituras, do governo estadual e também do governo federal, tá? Ocupe esse tempo.
A palavra de Deus, ela é linda. Nós vamos ler um texto de 1 Samuel, capítulo 17. Enquanto você encontra, veja aí a chamada para o Seminário Teológico Koinonia. Pastor, veja aí como que o seu auxiliar, seu filho, aí na sua cidade pode ser montado um núcleo do Seminário Teológico Koinonia, formar-se uma classe aí para que vocês tenham uma extensão da faculdade do Seminário Teológico Koinonia. Veja aí. Atenção, futuros estudantes de teologia. Seminário Teológico Koinonia 2021. Matrículas abertas. Curso básico e médio de teologia e bacharel em teologia livre. Duração de 1 a 3 anos. Por que estudar aqui? Perspectiva bíblica. Programa acadêmico inovador. Corpo docente qualificado. Direcionamento vocacional. Formação pastoral e muito mais. Seminário Teológico Koinonia 2021. Quanto melhor preparado, maior a instrumentalidade. Parceria e reconhecimento do MEC. Seja um aluno Koinonia. Inscreva-se hoje ainda. Ligue 31 98661 3980 ou 98661 3922. Também, graças a Deus, as matrículas no Colégio Batista Getsemane estão abertas. Agora começou uma corrida. Nós estamos com aproximadamente 200 crianças na fila, esperando o funcionamento das escolas particulares. E agora, a partir nestes dias já, teremos a aula presencial. Então, informe-se, ligue para o Colégio Getsemane, veja aí a chamada. O projeto em Lagoa Santa, o terreno já foi adquirido, tá? Perto da nossa missão ali em Lagoa Santa, missão Bartimeu, e o projeto já contratamos a arquiteta, a engenheira, e já estamos elaborando para que dentro de um ano, quem sabe até o final do ano, já tenhamos o Colégio Batista Getsemane em Lagoa Santa. Há um clamor por uma escola cristã. Veja aí a chamada para o Colégio Batista Getsemane em Belo Horizonte e também em Lagoa Santa e Betim. Betim já está pronto, em breve vamos iniciar. Olá! As matrículas do Colégio Batista Getsemane estão abertas. Venha estudar e se divertir com a gente. Salas grandes e climatizadas, quadra de esporte e piscina aquecida. Eu amo brincar no parquinho. Sabe o lugar mais fofinho do colégio? O Jet Baby. Olha que gracinha. Eu amo história. Na biblioteca tem os melhores livros. Chegamos no auditório. É nesse lugar que aprendemos um pouco mais de Jesus no nosso cultinho. O Colégio Batista Getsemane é a primeira escola com uma proposta bilíngue da região. Eu amo estudar aqui. Para você que gosta de futebol, balé, natação, ginástica, temos a Escola de Esportes. Somos uma escola com princípios. Jesus em primeiro lugar. Colégio Batista Getsemane, desde 1989, ensinando para transformar vida. Colégio Batista Getsemane, unidades Buritis e Dona Clara. E em breve em Betim e Lagoa Santa. Vai estudar aqui também. Então o texto da palavra de Deus, 1 Samuel, capítulo 17, versículo de número 20. Eu sou um admirador de Davi, porque Davi é um dos personagens bíblicos do Antigo Testamento, ele e Moisés, que são mais citados durante os sermões. E eu vejo muitas pessoas dizendo que querem matar gigantes, querem vencer, querem os louros, mas vamos ver um pouco a história de Davi antes dele matar os gigantes. 1 Samuel 17, versículo 20. Davi, pois, no dia seguinte, se levantou de madrugada, deixou as ovelhas com guarda, carregou-a e partiu. Pôs a carga toda em ordem e partiu, como Jessé lhe ordenara, seu pai. E chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam a peleja. Davi
vocês sabem disso, e para você que não sabe, Deus nunca mandou Davi enfrentar o gigante Golias. Foi uma decisão pessoal, abençoada por Deus. Foi uma atitude de revolta contra o abuso que a tropa de Israel e o Deus de Israel, principalmente, estava ali sendo atacado. Então, Davi ficou indignado, revoltado com a atitude do exército. Agora você veja que nesse texto, Davi se levantou de madrugada porque os pais dele, o pai dele, Jessé, havia dito a ele: Davi, amanhã eu gostaria que você levasse um leite, um queijo para os seus irmãos que estão lá no fronte de batalha. Tá bom, Davi? Então ele recebeu essa ordem do pai. Eu quero que você, Davi, veja se os seus irmãos estão bem. Está aí no versículo de número 17. Né? Disse Jessé ao seu filho: leva-te, peço, para teus irmãos um éfa desse trigo tostado e 10 pães, e também o leite e tal, e queijos. Parecia até que Davi era mineiro. Leva lá para os seus irmãos. Aí vem agora o que eu li com vocês no versículo 20. Levantou-se de madrugada. Davi era muito responsável. Então, antes de matar gigantes, nós devemos pensar nos exemplos que Davi deixa para nós e para os jovens. Você sabia que hoje temos muitos juízes, muitos promotores, muitas pessoas que ocupam cargos que são filhos de bandidos, que as universidades são patrocinadas por esses bandidos, por esses grupos de traficantes, para que seus filhos ou pessoas que eles investiram ocupem cargos estratégicos? Então é preciso que os jovens evangélicos ocupem também cargos estratégicos nesta nação, nos tribunais de justiça, também nas universidades, porque é verdade e não tem como negar. Um jovem, muitas vezes evangélico, entra para a universidade, chegando lá, ele é corrompido pelos professores, que o jovem olha para eles e os vê como verdadeiros ídolos, e eles se tornam rebeldes, abandonam a igreja, abandonam os princípios cristãos, grande maioria. Tanto que não é novidade o jovem evangélico entrar para a universidade. A novidade que está se tornando comum é o jovem evangélico sair compromissado com Deus. É ele sair crente em Jesus Cristo, porque ele é bombardeado por partidos políticos, principalmente de esquerda, e quando estes jovens assumem as suas posições nos bancos do Brasil, nas caixas econômicas, nos ministérios que existem, nos cargos estratégicos, o que acontece? Eles se tornam defensores de pessoas corruptas. Então você que é jovem, você que está aí podendo estudar, você que está aí cheio de sonhos, ao entrar para a universidade, perceba a maldade, porque a fé em Deus vem pelo ouvir, mas também a falta de fé vem também por ouvir coisas contra Deus. Então, do mesmo jeito que uma pessoa, ao ouvir a palavra de Deus, ela se torna cheia de fé, se você começar a ouvir e dar ouvidos a ensinos de demônios, a pessoas revoltadas com a nação, às pessoas que não amam o Brasil, mas estão nas universidades somente para avacalhar, para complicar, nem para levar a sério aquilo que estão se propondo a aprender. Então, você que é jovem, você tem que se tornar um jovem como Davi. Você está vendo aqui, ele era obediente aos seus pais. Ele tinha no seu caráter uma obediência aos seus pais. A segunda coisa que eu digo para vocês, Deus não falou com ele para ele enfrentar o gigante. Ele enfrentou o gigante por causa da afronta que o nome de Deus estava sofrendo. Então eu também pisei na universidade e o que acontecia? Muitas vezes o professor falava alguma coisa contra o evangélico, eu dizia: professor, o senhor está enganado, eu fui um jovem que teve compromisso com Deus, eu tive um compromisso com Deus muito forte durante a minha juventude. E Davi tinha uma responsabilidade, que era de cuidar de um rebanho pequeno que nem pertencia a ele.
era do seu irmão, era dos seus irmãos este rebanho, porque ele era um bastardo, ele era um menino que talvez não fosse nem filho, irmão de todos os seus irmãos, porque o pai dele o deixa num lugar onde tinha ursos, onde tinha leões para cuidar do rebanho. Então a morte de Davi era uma morte insignificante, que não iria trazer transtorno, porque se eu sei que meu filho está numa área onde tem ursos e leões, olha, e ainda mais eu sabendo que meus filhos iriam enfrentar isso, eu jamais os deixaria lá sós, mas a Bíblia diz, palavra de Davi, ele estava sozinho, enfrentando ursos e leões, tudo para guardar um rebanho que não lhe pertencia. Então ele era um jovem super responsável, recebendo ele a convocação do seu pai, o chamado, para levar lá para o fronte de batalha para os seus irmãos o queijo, a farinha de trigo, etc., e trazer uma resposta positiva de como os seus irmãos estavam, ele levantou-se de madrugada, olha a responsabilidade, deixou as ovelhas com um guarda, carregou-se e partiu como seu pai lhe ordenara, versículo 20. Serve de exemplo para você, jovem, que quer ser um doutor, que quer ser um empresário. Você tem que batalhar, tem que levantar cedo, tem que estudar. Olha, chegou ao acampamento quando já as tropas saíam para formar-se em ordem de batalha e a gritos chamavam pela peleja. Então Davi chega e vê aquele quadro, né? Os israelitas e filisteus se puseram em ordem, fileira contra fileira, cada um em uma montanha. Quando vamos lá em Israel, algumas vezes é possível levar o pessoal nesse vale. É um vale de cascalho, é um vale com uma grande planície onde fora travada esta batalha. Davi, deixando o que trouxera aos cuidados do guarda da bagagem, ele desesperado, vendo aquela batalha, ele não tinha visto aquele ainda, era novidade para ele. Ele então pega aquela encomenda para seus irmãos, ele não tinha nem, correu a batalha e chegando perguntou a seus irmãos se estavam bem. A ordem primeira era essa: vocês estão bem? Porque meu pai me mandou aqui para saber se vocês estavam bem. Estando Davi ainda a falar com eles, eis que vinha subindo do exército dos filisteus o duelista, cujo nome era Golias, o filisteu de Gate, e falou as mesmas coisas que falara antes. E Davi ouviu aquilo. Você tem que me ouvir, eu estou falando agora com você que está aí, diante dessa TV, aí nesse YouTube, nessa rede social, assistindo essa pregação. Você tem que ouvir. Davi ouviu aquilo e todos os israelitas, vendo aquele homem, versículo 24, fugiam de diante dele e o temiam grandemente. Outra coisa interessante, Davi nunca chamou o gigante de gigante. Ele nunca chamou. Essa pregação aqui é uma pregação que eu tenho aqui, já tenho o livro, Porque Davi Matou o Gigante. Você pode adquirir este livro na editora Getsemane. Davi, ele era um jovem guerreiro, cheio de esperança, cheio de fé, cheio de vontade e de responsabilidade. Então, temiam. E o versículo 25 diz, e diziam uns aos outros. Você está vendo? O pavor, o medo, passava de um para o outro. Nesse momento de Covid, tem que ver o que é que você está falando. Esse Covid-19 é um gigante, é uma opressão, é um peso em cima da nação. E tem gente com mais medo que tudo. Olha, e diziam uns aos outros, vistes aquele gigante? Viste aquele homem que subiu? Pois subiu para afrontar Israel. Então o rei Saul dava até um prêmio para quem matasse o gigante Golias, mas o povo estava com um grande pavor. A minha oração daqui a 1 minuto vai ser para você que olha para o gigante e teme o gigante e tira os olhos de Deus. Se você tirar os olhos de Jesus Cristo, você afunda como Pedro. Se você tirar os olhos de Deus, você vai ficar como aqueles jovens 10 príncipes que foram ver a terra de Canaã e viram ali que em Jericó e etc., aquelas situações eram maiores do que a mente deles alcançava.
é olhar para a muralha, é olhar para os gigantes. A muralha é impossível derrubar. E os gigantes lá, o povo lá daquela terra, nós somos como um mosquito. O que você tem falado nesses dias? O que você tem ouvido nesses dias? Será que você é um jovem, uma jovem, um senhor, uma senhora, um pastor que está só falando coisas que não prestam? E por isso o gigante continua gritando? Vamos pedir a Deus a graça de nós agirmos como Davi agiu. Vamos saber o prêmio que tem para aqueles que olham para o Senhor para enfrentar as batalhas. Vamos profetizar a vitória grande, poderosa, porque Davi disse, eu matarei você, gigante. Eu cortarei o seu pescoço. Eu subirei em cima de você. Então a palavra de Deus, assim como tu dizes, assim sucederá. Que o Espírito Santo te dê uma força agora, o poder do Espírito Santo. Que o Espírito Santo te dê aquilo que o mundo não pode dar. Uma vontade grandiosa de derrotar o inimigo, de vencer as provas, e não você, pastor, pastora, profissional, empresário, ficar murmurando e divulgando cada vez mais. Olha o tamanho do gigante, olha o tamanho da luta, eu vou desistir. Não. Ó Deus, em nome de Jesus Cristo, eu como pastor, como um dos profetas desta nação, eu repreendo esse espírito de medo diante do gigante da vida, dos gigantes da vida. Que nós possamos tomar uma atitude como Davi. Sabemos que existe um prêmio, que não estaremos indo enfrentando a batalha somente para glória pessoal, mas para a glória do nome de Jesus. Eu intercedo por você e eu profetizo que do mesmo jeito que Davi profetizou a derrota do gigante, que você possa profetizar a sua vitória e a derrota do inimigo. E lindo o que a Bíblia diz em 1 Coríntios capítulo 14, 12, 13 e 14, quando fala dos dons espirituais. Buscai com zelo os melhores dons, principalmente que profetizeis. Profetizar é trazer o futuro para o presente. Que Deus te abençoe e que você possa dizer: Jesus venceu, eu também vencerei. Fique com Deus e eu te espero na Getsemane, sempre no domingo e na terça da vitória também. Um abraço, estamos juntos aí.